Olá, queridos alunos, tudo bem? Eu sou a professora Valquíria Paiva, sou professora de Química e na aula de hoje nós falaremos sobre equilíbrio químico. Esta é uma aula de introdução ao tema. Falaremos sobre reações reversíveis e os principais conceitos. Vamos lá? Muito bem. O que é equilíbrio químico? Eu vou colocar para vocês aqui na forma de um exemplo dessa figura. Veja que aqui nós estamos representando uma pessoa que representa os reagentes, um muro e do outro lado os produtos. Muitas reações elas ocorrem completamente, ou seja, até que pelo menos um dos reagentes seja totalmente consumido. Porém, existe um tipo de reação que reações direta e inversa acontecem simultaneamente. É o que nós chamamos de reações reversíveis. Estão representados aí por esses dois bonequinhos, onde, ao mesmo tempo que acontece a reação no sentido direto, também acontece a reação no sentido inverso. Então, reagentes e produtos estão ao mesmo tempo aqui trabalhando. Essas reações reversíveis acontecem tanto em processos químicos como em processos físicos. Para falarmos de equilíbrio químico, vamos definir o que é um equilíbrio. Equilíbrio é o estado de um sistema que é invariável com o tempo, ou seja, uma igualdade, seja absoluta ou aproximada entre forças opostas. Falando de equilíbrio químico, então, vamos analisar o equilíbrio relacionado a uma reação química. Vamos ver como exemplo o caso de um frasco de água fechado, onde há equilíbrio entre evaporação e condensação. Num frasco de água fechado, podemos considerar um sistema fechado, nós temos moléculas de água passando o tempo todo do estado líquido para o estado de vapor e também moléculas de água no estado de vapor voltando para o estado líquido. Quando nós temos a velocidade de vaporização se igualando à velocidade de condensação, nós dizemos então que esse sistema atingiu o equilíbrio. O que é uma reação reversível? É aquela reação na qual os reagentes se transformam nos produtos e estes, à medida que se formam, se regeneram nos reagentes iniciais. Então vamos ver como exemplo a reação entre monóxido de carbono e dióxido de nitrogênio num recipiente fechado que é mantido a 200 graus. Na reação direta, ou seja, no sentido reagentes-produtos, nós vemos o seguinte: o monóxido de carbono é uma substância incolor. O dióxido de nitrogênio é uma substância de cor vermelho-castanho intenso. E o CO2 que é formado é uma substância incolor e o NO formado também é um gás incolor. Pelas cores que nós vemos aí nesse desenho, nós percebemos que na situação inicial, então, o sistema tem uma cor vermelho castanho intenso, com o passar do tempo, ele não adquire a cor incolor, Ele não fica incolor como nós prevíamos, mas fica numa cor vermelho castanho fraco. Ou seja, se esta reação acontecesse da maneira estequiométrica que nós previmos, ela deveria resultar num sistema incolor. Porém, o que acontece é que esse sistema passa de vermelho castanho, escuro, intenso, para vermelho castanho fraco. E ele vai permanecer nessa cor inalterada indefinidamente, a não ser que nós mudemos as temperaturas. Então, o que será que acontece nesse sistema? Será que a reação simplesmente parou pelo caminho? Vamos analisar também esta mesma reação de maneira inversa. O que seria a reação inversa? A reação no sentido produtos reagentes.
Então, os produtos que seriam CO2 e NO, que são incolores, deveriam formar uma mistura vermelho-castanho intenso, né? Porém, com o passar do tempo, se nós colocarmos exatamente como manda a estequiometria, 1 mol de CO2 e 1 mol de NO a 200 graus, se a reação fosse até o final, nós observaríamos uma cor mais intensa. Porém, essa reação, tão logo ela começa a se processar, a reação inversa também começa a se processar. Ou seja, tanto acontece a formação dos produtos quanto acontece a regeneração dos reagentes. E é por isso que fica nessa cor vermelho castanho fraco do frasco que nós observamos então. Qual a conclusão que nós chegamos? Essa situação na qual essas duas reações se contrabalançam e o sistema permanece como se nenhuma reação estivesse acontecendo, é o momento em que nós dizemos que a reação alcança o estado de equilíbrio, ou seja, quando a quantidade de reagentes e de produtos permanece inalterada, permanece constante. Observe que quando eu digo constante, eu não estou dizendo igual, mas constante, que não se altera, que não se modifica. Vamos observar melhor com alguns outros exemplos. Então, no exemplo que nós consideramos, nós tínhamos aqui o CO e o NO2 reagindo e formando CO2 mais NO a 200 graus. Mas também nós tínhamos o CO2 e o NO se regenerando em reagentes novamente. Então, está acontecendo simultaneamente a reação tanto da esquerda para a direita, que nós chamamos reação 1, que é a reação direta, quanto da direita para a esquerda, que nós chamamos 2 aqui, reação inversa. Então, por convenção, nós costumamos representar com essas setas reversíveis de vai e volta. Duas flechas em sentidos opostos é o que representa uma reação que entra em equilíbrio químico. Observando então aquela reação, voltando à mesma reação, vamos detalhar um pouco mais o que acontece com ela, com as quantidades dos reagentes e dos produtos ao longo do tempo. Então vamos imaginar aqui que no início da reação nós temos tempo zero e 1 mol de CO reagindo com 1 mol de NO2. Nesse tempo zero ainda não se formou nenhum mol de CO2 e nenhum mol de NO, porque a reação ainda vai começar. A partir do momento que se inicia a reação, aqui com 10 minutos, nós vemos que os reagentes vão sendo consumidos, é por isso que há um decréscimo da quantidade dos reagentes e os produtos vão sendo formados. A reação então está no seu caminho, está caminhando. Quando nós chegamos aqui num tempo aproximado de 40 minutos, veja que a quantidade de CO a partir de 40 minutos permanece inalterada, a quantidade de NO2 também permanece inalterada e a quantidade de CO2 e NO também permanece inalterada. Se ela não mudou, é porque a reação então chegou ao seu equilíbrio. Então, dos 40 aos 60 minutos, as concentrações não mudam e isso nos dá a entender que a partir desse ponto, essas concentrações permanecerão inalteradas, portanto, essa reação química chegou no seu momento de equilíbrio. Vamos analisar a partir de gráficos. Nós temos aqui o gráfico no eixo Y, a concentração em mol por litro das substâncias, no eixo X, o tempo em minutos. No estado inicial, vamos ver a questão dos reagentes. A curva dos reagentes acontece com um decréscimo, porque os reagentes têm a concentração máxima no início da reação, com 1 mol por litro, e depois essa concentração vai decrescendo. E no caso dos produtos, eles começam com a concentração zero e a curva dos produtos vai subindo. Isso nos mostra, então, que chega um momento aqui, em torno de 40 minutos, que é o instante em que a reação entrou em equilíbrio. E essas
concentrações, tanto de produtos como reagentes, permanecem inalteradas, portanto, a reação entra em equilíbrio químico. Veja que no equilíbrio, as duas curvas tornam-se horizontais, ou seja, formam patamares. Então, o que estará acontecendo com as velocidades das reações neste intervalo de tempo que nós mostramos, de 40 até 60 minutos, no estado de equilíbrio? Então, vamos fazer o cálculo da velocidade da reação direta. Então, considerando aqui a reação direta, CO mais NO2 formando CO2 mais NO, qual seria a equação da velocidade? Seria V, eu estou considerando aqui o índice 1 porque é a reação direta, que vamos chamar de reação 1, vai ser dada por K, que é a constante de equilíbrio, vezes a concentração do CO, que é o nosso reagente, vezes a concentração do NO2, que é o outro reagente. Então, olhando graficamente, nós percebemos que a velocidade vai diminuindo com o passar do tempo. Veja que a curva é decrescente. Por que isso acontece? Porque a reação direta com o passar do tempo, ela vai consumindo esse CO e esse NO2. A concentração deles vai diminuindo, a velocidade dessa reação vai decrescendo também, de acordo com a nossa fórmula de lei cinética que vimos aqui. Vamos ver no caso da reação inversa. Então, a reação inversa é o CO2 mais o NO, formando CO mais NO2. A fórmula da lei cinética, ou a fórmula da velocidade, é V2, que no caso é a reação inversa, a gente vai chamar de reação 2, é igual a K, que é a constante, vezes a concentração do CO2, vezes a concentração do NO. Observando o gráfico, nós vemos que a velocidade vai aumentar, a curva é ascendente. Então, à medida que a reação direta ocorre, vão se formar quantidades cada vez maiores dos produtos, que são os produtos da reação direta, que são o CO2 e o NO, e as suas concentrações, a concentração do CO2 e a concentração do NO, vai aumentando, consequentemente, essa velocidade também vai aumentando de acordo com esse gráfico que nós acabamos de observar. Lembrando, então, que as reações direta e inversa vão ocorrer simultaneamente, é fácil nós concluirmos que, à medida que vai diminuindo a velocidade da reação direta e aumentando a velocidade da reação inversa, que é em torno de 40 minutos, vai acontecer um momento de equilíbrio em que essas duas velocidades vão se tornar iguais. Então, aqui vem a definição, que equilíbrio químico é o estado no qual as velocidades das reações direta e inversa se igualam. Então, quando as duas velocidades forem iguais, que é onde acontece a formação deste patamar, que nós vimos aqui, é que nós dizemos que a reação atingiu o estado de equilíbrio químico, ok? É importante notar que toda reação reversível vai chegar a um estado de equilíbrio químico, embora isso possa demorar um maior ou um menor tempo. Então, é importante destacar que uma reação reversível nunca será completa. Essa foi a nossa aula de hoje, muito obrigada por assistir. Eu peço que você se inscreva no meu canal e deixe seu like. Tchau!